Olá, pessoal, tudo jóia? Vamos dar sequência então ao nosso exercício envolvendo aí o cruzamento de informações do balanço patrimonial, demonstração de resultado do exercício, demonstração dos resultados abrangentes, demonstração das mutações do patrimônio líquido, também a demonstração de valor adicionado. O que nós fizemos no vídeo anterior, que vocês viram, nós fizemos um balanço de abertura, ou seja, transportamos todos os saldos anteriores, os elementos, né, das contas patrimoniais em relação a ativos e passivos. E agora o que nós vamos fazer? Vamos colocar a mão na massa, literalmente. Então, nós vamos alimentar agora as movimentações do que ocorreram na empresa durante o período. Então, nós vamos aproveitar, logicamente, aqueles razonetes que nós implantamos os saldos e vamos movimentar essas contas e, a partir daí, nós vamos já alimentando o balanço patrimonial com a movimentação atual e vamos alimentar também a demonstração de resultado do exercício. Volto a falar, hoje em dia, muitos autores têm abordado muito, usado muito a expressão apenas demonstração de resultado. Então, saiu, né, do nosso usual a palavra exercício. Por quê? Porque uma demonstração de resultado ela pode ser uma demonstração intermediária, ela pode ser mensal, bimestral, semestral. Mas para efeitos didáticos aqui, nós estamos fazendo um exercício, fechando o exercício, o ano, portanto, nós vamos reconhecer como sendo a demonstração de resultado do exercício. Então, o objetivo aqui é nós lançarmos, efetuarmos os lançamentos contábeis nos razonetes, transportarmos essas informações para o balanço patrimonial e alimentarmos com a demonstração de resultados do exercício. Então, vocês vão ver que lá dentro do balanço patrimonial, comparando o balanço com as contas de resultado, que é a demonstração, como que as informações elas vão se encaixar perfeitamente. Tá bom? Vamos lá? Mão na massa? Muito bem. Então vamos lá. O que eu estou fazendo aqui, pessoal? Inicialmente, depois de alimentada todas as contas de ativos e passivos, conforme demonstrados aqui, eu vou começar a fazer os lançamentos. Então, o primeiro lançamento aí, que é o lançamento número 1, seriam as aplicações financeiras a curto prazo. Observem que eu vou colocar para facilitar para vocês o número, tá? Então, do ladinho aqui do débito, o número 1, que se refere ao primeiro lançamento. Então, vai facilitar bastante a sua vida e a minha vida também. Coloco ali a movimentação. Então, se houve uma aplicação financeira, logicamente que eu estou debitando a conta de aplicação, está aumentando o saldo dela. Não tinha saldo nenhum, então estou criando o saldo. E se eu estou aplicando, né, fazendo essa aplicação inicial, esse valor ele está saindo de algum lugar. Né? Então, ele está saindo da conta bancária. Então, eu vou lá para a conta banco, também coloco o número 1 do lado do crédito, para evidenciar o lançamento e coloco o valor. Qual que é o valor da aplicação? R$ 10.000. Então, informo os R$ 10.000. Ok? Então, eu vou dar sequência aqui. Vocês vão lançando aí os débitos e créditos e a gente vai fazer uma comparação depois aí. Ok? Vou dar um tempinho para vocês resolverem aí. Pessoal, não esqueçam que quando se trata de aquisições, tá? Lá no CPC 16, que nós já estudamos isso, já vimos em outras aulas, aquilo que não é recuperável, ele compõe estoque. Aquilo que é recuperável, ele sai. Então, por exemplo, se eu tenho um ICMS de 18% em cima dessa mercadoria, esse ICMS ele é lançado como saldo a recuperar. Então, o saldo líquido de estoque é o que fica registrado. Tá? Então, o estoque vai ser o líquido e o ICMS ele vai ser lançado numa outra conta, lá no ativo circulante, como o ICMS a recuperar. Ok? Vamos lá. Eu faço até um lançamento para facilitar pelo bruto, né? Então, lanço os 100 mil como compra, os 100 mil como fornecedores, porque é prazo, e depois eu faço o lançamento separado do ICMS, debitando o ICMS a recuperar e creditando o estoque, porque esse valor tem que sair lá dentro do estoque, ok?
Pessoal, observe as vendas. Nas vendas, não existe, por exemplo, essa questão de lançar, a recuperar, porque você não vai recuperar a venda. O que acontece? Se é uma venda a prazo, eu vou aumentar a conta de clientes. Então, vou fazer um débito em clientes pelo valor total da venda e vou fazer um crédito reconhecendo uma receita. Lembra? Toda receita eu credito, toda despesa eu debito. Então, se é uma receita, obviamente que eu vou creditar o valor. E o ICMS, que está inserido nessa operação de 18% sobre esses 400 mil, ele é uma despesa. Lembra? Ele vai lá na demonstração de resultado como uma conta redutora da receita bruta. Então vai ser uma despesa, vou debitar o ICMS como despesa, como reconhecer como despesa, e vou creditar um ICMS a recolher. Então vai ser recolhido para o fisco. Então eu vou reconhecer dessa forma. Então nas vendas, sempre eu reconheço o valor da operação normal. Não existe a recuperar, pelo contrário, existe uma conta aqui a recolher, tá? Só para evidenciar aqui para vocês. E não esquecer que como saiu mercadorias, eu vendi a mercadoria, eu tenho um saldo de estoque. Então o que acontece? Eu tenho que baixar o estoque. O que eu tenho que fazer? Fazer um reconhecimento de um custo. Como eu estou tratando aqui de mercadorias, da comercialização de mercadorias, então eu vou ter que lançar o que nós chamamos aqui de custo das mercadorias vendidas. Debito o custo e credito o estoque, e o estoque, logicamente, que diminui o seu saldo. Então é isso que eu estou evidenciando aqui. Primeiro eu comprei, fiz a recuperação, agora estou vendendo, fiz o reconhecimento da despesa do ICMS do passivo, como ICMS a recolher, e vou baixar também o custo dessas mercadorias. Ok? Os próximos lançamentos, pessoal, em relação aí, por exemplo, agora à depreciação de veículos, a depreciação ela pode ser uma despesa, ela pode ser um custo, dependendo da operação. Nesse caso, nós estamos reconhecendo uma despesa, então, se é uma despesa, toda despesa eu debito. Então, vou debitar a despesa com depreciação, débito, e vou fazer um crédito numa conta que é a conta retificadora, ou a conta redutora em relação ali ao ativo não circulante, que é a depreciação acumulada. Então, se eu debitei uma despesa, obviamente que a outra conta, a contrapartida, tem que ser uma conta de natureza credora. Só que a depreciação acumulada ela é uma conta devedora de natureza credora. Só que ela é demonstrada como? Com aquele sinalzinho de menos na frente. Então, uma conta retificadora, que está retificando o saldo, por exemplo, de veículos, ou de móveis e utensílios, ou enfim, tudo aquilo que compõe o conjunto de bens da empresa do não circulante. Então, foi exatamente o que eu fiz. Observe que eu tinha registrado lá o 30 mil como saldo devedor, né? Mas eu vou ter que corrigir isso porque o 30 mil não é devedor. Então, obviamente que eu vou tirar e colocar os 30 mil do lado correto, tá? Então, tira os 30 mil ali, vai ficar agora 64 mil de saldo.
Despesas com salários. Importante, lembra o fechamento da folha de pagamento? Regime de competência. Então, o que acontece? Durante o mês, eu reconheço a conta de salários como despesa, poderia ser custo, se fosse uma indústria, por exemplo, a mão de obra direta, indireta na operação. Nesse caso aqui, eu estou reconhecendo como uma despesa. E como vai ser pago posteriormente, então no mês é despesa e vai gerar um passivo circulante, em que essa conta de salários vai ser paga no mês seguinte. Então, eu reconheço também um passivo ali, ativo, uma despesa, e depois um passivo, uma conta de salários a pagar também. Então, faço o reconhecimento em relação à folha de pagamento. Obviamente que eu só tenho salários, mas eu poderia ter aqui INSS sobre a folha de pagamento, debitaria despesa com INSS, INSS a recolher, poderia ter fundo de garantia, debito fundo de garantia a recolher, então todas as operações. E aquilo que é descontado do funcionário, o que eu vou fazer? Se eu tenho salários a pagar, eu vou debitar os salários a pagar e creditar uma conta correspondente. Então, por exemplo, se é o INSS descontado do funcionário, eu debito o INSS a recolher para diminuir o saldo a recolher e credito o INSS a recolher por parte do empregado. Se fosse IR na fonte, imposto retido na fonte, por exemplo, debitaria salários a pagar e creditaria imposto de renda retido na fonte a recolher, tá? Então seria nessa operação. Observe também nesse lançamento aqui que eu tenho pagamento de fornecedores com juros. Observe que do banco está saindo quanto de recurso. Então, do banco está saindo o valor do fornecedor, que estou pagando ele, e os juros. Então, logicamente, se você faz um Pix, por exemplo, para o fornecedor, ou vai pagar um boleto bancário com acréscimos de juros, você vai reconhecer isso também. Só que lá na contabilidade, você tem que reconhecer a baixa propriamente do quê? 7.000 como sendo fornecedores ali, conforme demonstrado no item 7, porque é o valor de fornecedores, e está embutido juros ali. Então, juros é separado, juros é despesa. Então, reconheço R$ 1.000 de juros. Então, no lançamento que diz ali R$ 8.000, sendo reconhecido R$ 1.000 de juros, é R$ 7.000 de fornecedores que eu estou baixando, mais os R$ 1.000 de juros, em contas separadas, tá? Você não vai alocar na mesma. Na conta banco, você está fazendo um único pagamento, um Pix, um pagamento de boleto, você pode reconhecer numa operação única. A mesma coisa aqui no item 8, quando se fala sobre recebimento de clientes. Então, se você recebeu via Pix, lá no banco vai entrar o saldo de clientes, o que ele está te devendo, mais os juros que foram cobrados ali pelo atraso. Então, logicamente que na conta banco, conforme vocês estão observando aí, no item 8, está entrando quanto? R$ 50.000. Só que esses R$ 50.000, nós temos que pensar o seguinte: R$ 48.000 é o valor de clientes. E os R$ 2.000 também são acréscimos de juros. Então, no banco entrou 50.000. Não há o que se discutir aqui. Agora, nas demais contas, por exemplo, na conta de clientes, você vai ter que baixar quanto? 48.000. E na conta de receita de juros, você vai ter que reconhecer a receita de R$ 2.000. Então, a receita de juros é uma receita, e toda receita eu acredito. Foi exatamente isso que eu fiz aqui no item 8. Muito bem, vamos lá. Aqui no item 9, pessoal, a gente está falando sobre redução nominal de ED, perda. Então, uma perda de 16.000. O que seria esse ED? Né? Seria realmente aquela aplicação que nós mencionamos ali durante as leituras que nós fazemos ou as explicações adicionais sobre contabilidade. Então, o que acontece? Se é uma perda, uma redução nominal em relação a isso, como que eu vou registrar isso? Essa redução nominal de ED? Então, eu vou fazer um lançamento, né?
Lembrando que essa conta ela vai transitar por uma conta de ajuste de avaliação patrimonial. Aonde que fica essa conta de ajuste de avaliação patrimonial? Ela fica registrada lá no patrimônio líquido, então no PL, no patrimônio líquido. Por quê? Todas as contas de movimentação de patrimônio líquido, elas podem se tornar resultado, podem ir para o resultado ou não. Então é uma conta que nesse momento não é despesa nem receita, né? Ela está transitando pelo patrimônio líquido, mas eu já faço um reconhecimento de devedor. E um crédito, né, a contrapartida da diferença que foi lançado, né, por exemplo, em relação a isso, eu vou lançar onde? Eu vou lançar no IED de derivativos financeiros. Então, eu tinha um saldo ali de 500 mil e passo a ter uma redução, uma perda, né, em relação a isso, no valor ali de 16 mil reais. Então, reconheço a perda e reconheço dentro do patrimônio líquido também essa perda de 16 mil, ok? Muito bem. Um próximo lançamento que eu tenho aqui, conforme já discutido, né, nas provisões existentes, eu tenho uma provisão de 10% sobre o saldo de clientes. Eu já cheguei aqui à conclusão, já fiz o fechamento antes, que o saldo de clientes tem aquele montante ali, então eu vou lançar no valor de R$ 75.200, tá? Então 75.200 tem 10, é uma despesa de PSLD, conta uma conta retificadora de clientes. Então esses 75.200 eles vão reduzir o saldo de clientes, mas não vão reduzir a própria conta de clientes. Eles vão ser uma conta retificadora, ou seja, no total geral de clientes, numa conta sintética, ele vai ter uma redução, mas a conta PCLD, que tem aquela conta retificadora, o menos na frente, né, ele vai reduzir então em 75.200, conforme demonstrado. Um outro lançamento aí seria agora um reconhecimento de equivalência patrimonial, um ganho. Lembra o que seria equivalência patrimonial, conforme já analisado? A equivalência patrimonial é quando você tem um investimento de uma empresa na outra, essa empresa ela tem um ganho, tem um lucro, e de acordo com a sua participação, né, do seu percentual que você aplicou dentro dessa empresa, você tem ali um reconhecimento de equivalência. Então, sobre o lucro, sobre a evolução do patrimônio líquido dessa empresa. O que você faz agora? Você vai fazer o reconhecimento disso na sua participação societária. Eu tinha um saldo de 800 mil e está aumentando agora no item 11 aqui de lançamento, 30 mil reais. Então, eu faço esse reconhecimento. A contrapartida do reconhecimento de equivalência patrimonial, ela pode ser considerada uma conta de resultado, receita ou despesa de equivalência, ou também ela pode ser registrada no patrimônio líquido, tá? Não tem problema, porque ela pode se tornar ou não conta de resultado. Nesse caso, eu estou reconhecendo ali como uma conta de resultado. O próximo item são rendimentos de aplicações financeiras no valor de 5 mil, item 12. Toda a receita eu acredito, então já fiz o reconhecimento da receita. Então, se aumentou a aplicação, eu também faço um débito na conta de aplicação financeira, aplicações. Então, aumenta a aplicação financeira em 5 mil e aumenta ali a receita, o rendimento sobre essas aplicações financeiras. Okay? Um outro item importante também mencionado durante as aulas é o reconhecimento do valor justo de estoques. Lembra que foi mencionado que seria uma comparação por quanto eu quero vender, por quanto o mercado está disposto a pagar. Isso a gente vê muito em agro, né? Em produtos agro, por exemplo, em commodities, em relação à soja, em relação ao milho que é colhido, em que você faz um reconhecimento disso. O valor que pretende ser vendido, menos os gastos com as vendas e menos o custo de aquisição. Então, vai te dar um valor justo. Nesse caso aqui, nós reconhecemos um valor justo de 10 mil reais. O que eu faço? Estou reconhecendo aqui também um resultado de valor justo, tá? Então, reconheço o valor justo no valor de 10 mil reais e faço o reconhecimento ali em relação também a essa contabilização. Estou reconhecendo, né? Só uma correção aqui, gente, em relação ao que eu falei da equivalência. Equivalência, sim, eu já reconheci no resultado, então não transitaria pelo patrimônio líquido, tá? Agora sim, o valor justo que eu posso registrar no patrimônio líquido, porque ele pode se tornar um resultado. Mas a equivalência ela já é reconhecida no ato, tá? Embora não tenha tributação, você não transitaria nesse caso pelo patrimônio líquido.
lançaria diretamente no resultado, ok? Não vou fazer edição desse vídeo, por isso que eu já estou corrigindo aqui, estou explicando. Seguros apropriar item 14, o que acontece? Eu estou reconhecendo também a despesa de seguro, porque é princípio da competência. Então, obviamente que eu vou debitar uma despesa, item 14, vou reconhecer a despesa, e vou creditar a conta de seguros a apropriar, que é a apropriação de seguros, né, em relação ao reconhecimento como despesa. No final, né, no registro, depois que você reconheceu todas as parcelas, o período do seguro, você praticamente você não vai ter nada mais de apropriar, então vai ser tudo despesa, só que você não pode reconhecer. Aqui o item 15 é a valorização de investimentos no exterior em função do dólar, então houve uma valorização desses investimentos aí nesse montante, né, de R$ 80.000. Então, como que eu vou fazer esse lançamento? Como que eu vou valorizar aquele investimento do exterior? Então, se está valorizando esse investimento no exterior, o que eu vou fazer? Eu vou ter que reconhecer esse aumento. Então, eu vou lá na minha conta específica aqui de reconhecimento. São tantas contas, né? Então tá aqui, ó. Vou fazer o reconhecimento agora dos investimentos no exterior em função do dólar, no valor de R$ 80.000. Então, faço um crédito ali no ajuste de conversão de moeda estrangeira, no valor de R$ 80.000. É uma conta de ajuste de conversão, então ela é uma conta que está lá no patrimônio líquido também. E lembre que nós temos uma interligação entre demonstração de resultado abrangente com a própria DMPL, com a própria movimentação do patrimônio líquido, tá? Então, essa conta sim vai transitar também pelo patrimônio líquido, nesse caso, e vai fazer parte da demonstração de resultado abrangente. E se eu fiz um crédito lá, então eu vou ter que fazer o quê? Reconhecer aqui esse investimento no exterior. Eu tinha, conforme mencionado anteriormente, lançado os 280.000 como um crédito, mas na realidade é um débito, tá? Então eu vou aumentar 80.000 e aqueles 280 que eu tinha lançado no crédito no vídeo anterior, eu vou corrigir ele porque ele vai ter natureza devedora, ele vem para cá, ó. Até se você pegar o balanço patrimonial e olhar ali os investimentos que eu tenho, né? Então ele tem natureza devedora, ele sai dali e vem para o débito. Então 280.000 que é o investimento inicial e os 80.000 que é o reconhecimento do aumento devido à taxa de dólar, entendeu? Então aumenta o investimento, debita e credita aquela conta do patrimônio líquido lá, reconhecendo esse aumento, né, dessa conta. O item 16 é a valorização de ações e investimentos. Ele tem quase a mesma conotação, né, em relação ao aumento de investimentos no valor de R$ 40.000. E da mesma forma, registraria numa conta de demonstração de resultado abrangente, porque isso pode se tornar uma conta de resultado futuramente. Então, transitaria pelo patrimônio líquido, naquela coluna do grupo de patrimônio líquido. E aumentaria, então, em 40.000. Assim como nos investimentos anteriores, né, aqueles 130.000, por exemplo, registrado no crédito, na realidade ele tem natureza devedora, tá? Então vou corrigir aqui, ó. Ele vem para cá, os 130.000 e mais os 40.000 agora de aumento, tá? Então ficou agora certo, 130 mais os 40.000. E como ele tem aqui a característica de aumento, né, nessas ações e investimentos, então ele vai ter natureza dentro do patrimônio líquido, que pode se tornar uma receita futuramente, um reconhecimento. E conforme nós já consideramos aqui, toda receita eu acredito. Então essa variação aqui em relação aos investimentos, seria um valor justo de investimentos, eu lançaria aqui como um crédito. As provisões, por exemplo, também de contingência trabalhista,
a certa, lembra que nós consideramos aqui o que é certa de ser realizada? Então já houve ali uma reclamatória trabalhista, já houve o reconhecimento disso, eu tenho que reconhecer dentro da contabilidade como sendo uma despesa. Então, vou reconhecer a despesa dentro do processo judicial, como sendo os 25 mil e uma provisão trabalhista contingencial. Então, isso vai entrar lá no meu passivo, se for curto prazo, passivo circulante, se for longo prazo, é um passivo não circulante. Tá? Interessante aqui, pessoal, que eu falo agora sobre perdas atuariais em planos de pensão de funcionários. Também é uma conta que ela não é conta de resultado, mas ela vai transitar futuramente no resultado. Então, essas perdas atuariais aí que nós vamos reconhecer aqui no valor de 30 mil reais, então ela vai transitar também como um resultado abrangente. Então, como eu vou lançar a demonstração de resultado abrangente depois, eu vou reconhecer isso lá no meu patrimônio líquido. Então, o que que eu faço? Eu tinha um saldo de obrigações atuariais de 280 mil reais, certo? É o saldo que foi transportado lá. Agora eu tenho perda de 30 mil. Então, como é que eu vou reconhecer isso? Primeiro que eu vou lá ter que reconhecer isso no patrimônio líquido, numa conta específica. Deixa eu só encontrar a conta aqui, eu já vou mostrar para vocês. Tá aqui, ó. Ajuste de investimentos em planos de pensão. É uma conta também lá do patrimônio líquido. Eu vou fazer um débito no valor de 30 mil reais. Então faço o reconhecimento aqui. É 18, né? Então, conta 18. Diminuindo, aliás, aumentando, né? Aumentando em 30 mil essas obrigações. Então faço um reconhecimento no patrimônio líquido e aumento aí a questão das obrigações atuariais a longo prazo. Então tinha 280 mil, passo a ter mais 30 mil. Por quê? Porque houve uma perda, então houve um aumento, né, em relação a essa obrigação que eu tenho aqui, em relação a esse tipo de obrigação, tá? Juros a transcorrer, né? Lembra que eu tinha um saldo lá que eu tenho que reconhecer. Para fechar aquele balanço, né, nós tínhamos uma diferença ali de 6 mil reais, então eu tenho que fazer o reconhecimento desses juros a transcorrer sim, tá? Na operação. E nesse caso eu vou apropriar, eu vou fazer uma apropriação de juros a transcorrer. Então o que acontece? Eu vou registrar agora os juros, no valor proporcional de 500 reais, então faço esse reconhecimento item 19 e vou lá
dentro, né, dos juros a transcorrer e faço uma diminuição. A conta que reduz, né, o saldo do financiamento. Vamos lá, pessoal, estamos quase. Aqui é 15% sobre o lucro do imposto de renda da pessoa jurídica, então esqueça lucro real, tá? Vamos fazer de conta que não tem nada aqui que seja dedutível ou idedutível, então, na operação. Então, você vai pegar o lucro, né, que você chegou ali, considerando que tudo é dedutível, vai aplicar os 15%, esqueça o adicional de 10%, é 15% aplicado diretamente, e mais a contribuição social no valor de 9%. O imposto de renda, o que ele se torna aqui? Uma despesa. A contribuição social se torna o que aqui? Uma despesa. Então, também, obviamente, você vai registrar dessa forma, tá? Então, abre ali uma conta de despesa com imposto de renda e vai registrar o montante. Eu já fiz o cálculo, o meu valor aqui deu 23.745 de imposto de renda, como item 20, e de contribuição social, 14.247. Então, reconhece a despesa e reconhece o passivo como a conta a recolher. Faço o reconhecimento da reserva legal obrigatória. Nós aprendemos lá, de acordo com a Lei 6.404/76, né, sobre as reservas obrigatórias, por exemplo, de 5% sobre o lucro. Então, faço o reconhecimento. Nesse caso, o meu cálculo já foi de 6.015,40. Então, vou debitar os lucros acumulados que eu tenho, os lucros, e vou lançar a contrapartida como uma reserva. Então, aumento essa reserva legal obrigatória e diminuo o lucro, tá? Então, nesse caso, o item 22 vai ser de 6.015,40. Está aumentando a reserva tem natureza passiva, né, credora, patrimônio líquido, e vou fazer uma diminuição do lucro. Então, se eu diminuo o lucro, eu tenho que fazer um débito, né, na conta de lucro, justamente para reconhecer, então, essa operação. Vamos lá. Estou transportando o saldo de lucro inicialmente, quanto eu cheguei. Ó, na demonstração de resultado, eu já, como estou preenchendo automaticamente, ó, 120.308, é o mesmo saldo aqui do lucro prejuízos acumulados, tá? Então, é o mesmo saldo da demonstração de resultado que eu cheguei, eu vou chegar nos lucros acumulados. Aí sim, eu vou fazer a baixa, então, o reconhecimento desse 6.015,40. Então, vamos lá. Então, coloco ali o 6.015,40, reconheço, e esse saldo aumentando, então, a reserva legal. Muito bem, gente, estamos na fase final, né, desses exercícios aqui, depois que eu fiz tudo isso, né, transportei.
reconheço então o lucro, reconheço a reserva. Então, praticamente aqui nós fizemos todos os lançamentos contábeis, tá? Todos os lançamentos aí envolvendo o balanço de abertura e agora a movimentação efetiva. O que eu vou fazer agora? Eu faço o zeramento de cada conta. O que é zeramento? Na verdade, o saldo final. Por exemplo, lucros ou prejuízos acumulados tem que fechar em 114.292,60, ou seja, eu tenho um crédito de 120.308 menos um débito de 6.015,40. Então, meu saldo final tem que ser aquele saldo. E vou fechando conta por conta, tá? Conta por conta. Então, por exemplo, as contas que apenas eu tenho um saldo que não tiveram movimentação, é mais fácil, né? Eu vou somar só aquelas contas que tiveram mais de uma movimentação. Por exemplo, teve 2, 3 débitos, um crédito. Então eu vou fazer a composição de saldo agora para verificar o balanço patrimonial, todos os saldos dele, os saldos anteriores e atuais, e também a demonstração de resultado, desde a conta de receita até o lucro final. Então é isso que eu vou fazer agora nessa parte final aqui para mostrar para vocês. Saldo zero, né, o lucros ou prejuízos acumulados, ele vai ter saldo zero, porque aquele saldo vai ser transferido para reserva de lucros. Você, uma sociedade anônima, nós bem explicamos aqui que você não tem que dar um destino aos lucros. Ou o lucro vai para a reserva, ou ele vai ser distribuído entre os sócios, você tem que dar um destino para aquele lucro, tá? Não pode deixar. Veja, a conta clientes, por exemplo, estou somando ali. Eu tenho 752 mil de saldo, aliás, tenho isso. Deixa eu só comparar aqui com o balanço. Ó, 752 mil. E se eu for lá nos meus lançamentos, eu tenho que ter o mesmo montante, tá? Banco. Tenho 150 mais 50, 200, menos 18. Menos o 10, menos o 8, é o saldo da conta bancária. Então, meu saldo é 182 mil reais. Se eu for lá no meu balanço patrimonial, o saldo tem que ser o mesmo, 182 mil reais. Foi o que eu mostrei ali, ó, tá vendo? Então vai transportando o saldo de cada conta contábil. E assim sucessivamente, tá, gente? Então vocês vão observar aí que vai fechar, né? Cada conta contábil vai ter seu saldo. Você tem toda a demonstração de resultado do exercício, aí desde receita bruta, as deduções, desculpa, as deduções, né, da receita bruta, os impostos, incidentes, até fechar o saldo de 120.308, que eu transportei, logicamente, para o balanço patrimonial. Do saldo que foi para o balanço patrimonial, ele foi transportado para uma reserva, obviamente que zerou. Então, aí você faz a prova real para ver se fechou a demonstração contábil, se o teu ativo ele é igual ao passivo, né? Então, por exemplo, aqui eu tinha 4.370, passou a ter 4.614.800. Então, zerou, né? Não tem diferença nenhuma. Esse é o gabarito, é o saldo final que eu tenho na minha demonstração do balanço patrimonial. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham apreciado, tenham gostado. No próximo vídeo, eu vou falar agora sobre as outras demonstrações contábeis e como que elas se relacionam agora com a demonstração de resultado e também com o balanço patrimonial. Até mais, pessoal!